E a gente percebe que existe muita insegurança nesses líderes, que muitas vezes não têm essa flexibilidade de encarar um liderado que muitas vezes pode ser até mais velho que ele, como hoje a gente tem líderes muito novos, né? E essa insegurança, às vezes, aparece em comportamentos mais vigorosos. Ele tenta manter a liderança pela força. Como que você vê o papel desse líder hoje, com essas tecnologias, com esses novos desafios, para manter a liderança de uma forma saudável? De novo, vai passar pelo processo de preparação contínuo, né? Exige um toque de humildade também, né, Henrique? Acho que é uma palavra muito importante sempre, né? Muito importante. Sem dúvida, porque só melhora quem entende que tem que melhorar. E quem entende que melhorar, normalmente tem a humildade de olhar para dentro e perceber as fragilidades, né? E não é com braveza que você diminui a sua fragilidade. Muitas vezes esse comportamento mais vigoroso, mais duro, mais rígido e mal educado, grosseiro, muitas vezes, ele é puro e simples o retrato da fragilidade do indivíduo e que, como você muito bem disse, ele procura tentar equilibrar o poder, vamos chamar assim, dele dentro da empresa com essa grosseria, com essa dureza. Então, quer dizer, não ganha ninguém, né? Na verdade, perde, né? Ele, especialmente as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, já num contexto cultural social diferente, né? Desde que nasceram, vêm se formando num contexto diferente, eles veem a grosseria como algo profundamente fora de moda, né? É evidente que a gente entra em assédio moral, entra em aspectos legais muito sérios, mas a questão é que essa tolerância à grosseria ela não existe mais praticamente. Algumas pessoas ainda, infelizmente, por um tempo pré-estabelecido, procuram ali resistir, né? Segurar as pontas, tolerar um tanto mais por uma questão financeira, material, pelos compromissos, pelos boletos que estão vencendo. Mas mesmo essas pessoas que seguem na empresa, um pouco angustiadas muitas vezes por conta desse tratamento inadequado, elas não ficam inteiras, né? Elas ficam pela metade. Então é importante essa liderança entender que se do ponto de vista humano ela não respeita o outro, né, que ela respeite pela produtividade, porque a pessoa segue na empresa, mas segue com eficiência muito menor, se dedicando muito menos, podendo adoecer, né? E se ele não tem compaixão pelo adoecimento do funcionário, que tenha pela produtividade, porque o indivíduo adoece e vai ter que pagar 2, 3 pessoas para fazer a mesma atividade. Então, assim, além de completamente reprovável sob todos os aspectos do ponto de vista ético, esse comportamento grosseiro, ele é nocivo para as empresas. Então, presidentes de empresas, conselheiros e diretoria que vigiem isso e não patrocinem comportamentos grosseiros, porque eles são absolutamente nocivos para os resultados da empresa. Como a gente falou, você citou, acho que é um ponto importante, essa ideia do equilíbrio. Porque a gente até percebe no dia a dia que tem 2 tipos de líderes mais presentes no dia a dia dos trabalhos das empresas, né? Que é aquele líder de pessoas e o líder de tarefas, né? A gente percebe que tem alguns líderes que são aqueles que têm um objetivo, às vezes, muito mais voltado para os resultados, objetivos financeiros, e aqueles que... esses, muitas vezes, as empresas acabam privilegiando esse tipo de líder e acaba tratando o outro líder, que é aquele líder que pensa em pessoas, como o líder que abraça a árvore, né? Sim. Eu ouvi muito isso, né? Se o sujeito tem um foco em pessoas, está abraçando a árvore. Então, toda essa crítica, inclusive, ao RH por conta disso. Nesse equilíbrio, né, a gente percebe que as empresas cada vez precisam de resultados, né? A gente tem crises mundiais acontecendo, mas como esse líder que está diante de uma equipe, às vezes começando como líder, como ele equilibrar, né, esse carinho pelas pessoas, o cuidado pela pessoa que acaba adoecendo no trabalho com o atingimento de meta? É muito interessante, Henrique. Porque quando a gente fala em equilíbrio, e o termo que você usa é muito, muito adequado, na minha visão, para isso que a gente está discutindo, cuidar das duas coisas, né? E você citou pessoas e tarefas, cuidar das duas coisas de tal forma que a gente encontre sustentabilidade, né? Sustentabilidade para as pessoas, sustentabilidade para a eficiência, né? Para os resultados da empresa. E tem uma questão importante, e nós não combinamos nada, nós estamos aqui batendo um papo, e que eu pergunto em sala de aula por vezes, né, quando eu coloco tarefas e pessoas, um de cada lado, aí eu pergunto,
Eu falo, inclusive, das lideranças que dão ênfase exacerbado para as tarefas, né, e todas as consequências negativas disso. E também falo da possibilidade de algumas lideranças darem uma atenção exacerbada para as pessoas, de tal forma que condenem os resultados. Tudo são as pessoas, né, e os resultados ficam para trás. Então, eu falo disso. Aí eu pergunto para os alunos nos cursos de MBA, né? Eu pergunto, e aí, das experiências de vocês, onde é que está o excesso no dia a dia? Né? Nas tarefas, na concentração nas tarefas ou a concentração nas pessoas? E 100%, não é que 92,5%, não. 100% dos alunos levantam o braço para falar que todos os excessos estão nas tarefas. Então, quer dizer, como é que você consegue o equilíbrio? Trazendo sua atenção para as pessoas. Então, se eu perguntar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, quantas vezes você viu líderes realmente pecando pelo excesso de cuidado com as pessoas? Então, pouquíssimas pessoas que nos assistem vão dizer que tem relatos, né, importantes de lideranças que pecam pelo excesso de cuidado com as pessoas. A imensa maioria tem excesso na questão das tarefas, dos resultados. Tem que fazer, para ontem, com prazos absurdamente curtos, né, com demandas excessivas. E aí o que a gente pensa, né, do ponto de vista do equilíbrio, é o indivíduo pesar um tanto mais a mão dele, né, pesar no melhor sentido, no cuidado com as pessoas. E ele não necessariamente vai tirar a atenção das tarefas. Por quê? Porque quem faz as tarefas são os seres humanos. Se esses seres humanos são descuidados, qual é a sustentabilidade que ele espera? Né? Mas, por outro lado, tem uma coisa atormentando muito a cabeça das lideranças, Henrique, de forma geral, que é o que acontece um pouco no futebol, né? No Brasil, que é o resultado de curto prazo, curtíssimo prazo. Então, se a pressão é para o resultado da semana, se a pressão, o mês passado não foi bom, esse mês tem que ser, né? Então, a pressão é pelo resultado de curto prazo. Aí você fala, não, a gente quer chegar em 2026, né? Nós estamos falando aqui agora em 2023, vamos chegar em 2026 com boas condições. Não, na verdade, que é o resultado da semana que vem. A pressão é para a semana que vem. Então, isso, de forma geral, também atormenta a cabeça das lideranças, porque por mais que se fale em prazos longos ou mais longos, a cobrança é pelo dia a dia. Então, é um tormento contínuo que faz com que a pessoa se concentre cada vez mais nas tarefas. Mas o ponto não vai ter sustentabilidade e não vai ter profissionais de boa qualidade, com capacidade de escolher, trabalhando consigo, à medida que você não olha para elas, né, para essas pessoas.